Você não me parece nervoso. Kali sorriu ao invés de responder à declaração de seu pai. Ele estava de bom humor nesses últimos dias. Na verdade, não tinha como não estar. Não fui espancado. No território Enituzi chovia até ontem. Se a história seguisse a novel, o lixo teria sido espancado em um dia de chuva. Entretanto, não foi. Kim agora podia dormir em paz, além de, sentindo o escudo indestrutível cercar seu coração, ter a certeza de que conseguiria sobreviver mesmo que se envolvesse numa briga com alguém perigoso. Pai, Kali olhou para o café da manhã que era mais extravagante do que nunca, e falou, parece que o número de criados aumentou novamente. Lembro de pedir para reduzi-los. Kim havia pedido ao conde para que diminuísse o número de servos que o acompanharão na viagem à capital, até mesmo disse que Hans e Ron eram suficientes. Bem, o vice-mordomo ficou pálido no início, no entanto, logo começou a fazer as malas após ouvir que os gatinhos também iriam na viagem. Ah, quanto a isso! Por alguma razão, Derutin parou sua frase sem terminar. Naquele momento, a voz de uma outra pessoa interferiu na conversa. Foi minha decisão. Era a da esposa do conde, Violan. Seu cabelo estava perfeitamente preso num coque, sem um único fio desgarrado. Enquanto olhava para seu prato, ela era semelhante ao seu filho, Basin. Até mesmo na expressão estoica e na maneira de como não fazia um contato visual com Kali. Não podemos ter alguém da família parecendo medíocre só por desejar ir com tão poucos criados. Seu tom de voz era extremamente desdém. E antes de continuar, a condessa levantou o olhar em direção ao seu enteado. Não pense que estou dizendo que é indigno, sei disso. Viola hesitou por um momento após ouvir a resposta de Kali, antes de bebericar seu vinho e continuar a falar. As pessoas, especialmente os nobres, se importam muito com as aparências. Kim apenas continuou a observá-la silenciosamente, sabendo do seu passado. A condessa era a filha mais velha de uma família de pobres artistas. Ela sonhava em ser a líder de uma guilda mercante quando crescesse. Entretanto, logo foi atraída pelos itens de luxo vendidos aos nobres, assim vindo para o território Enituzi. Ao chegar aqui, se interessou pela arte de esculpir. E então, eventualmente conheceu o conde Derutin e se apaixonou. Já nos dias de hoje, é a diretora das operações comerciais culturais do território. Na opinião de Kim Roxol, Violan se orgulhava bastante de si mesma, da sua vida, e principalmente dessa família. Mesmo sabendo que estava sendo observada, ela continuou sem uma única mudança em sua expressão. Nem mesmo as artes mais baratas são dignas àqueles tipos de leaks, humanos. Quando o assunto envolvia artes e nobres, ela ficava pouco grosseira, já que trabalhou no ramo por muito tempo. De qualquer forma, muitas pessoas acreditam que a aparência diz tudo sobre alguém. Essa foi a maneira de dizer ao seu enteado para levar muitos criados. O objetivo era que Kali não fosse julgado negativamente só porque levou apenas alguns servos. E claro, o lixo antigo, provavelmente levaria muitas pessoas com ele. Quão agradável e relaxante seria isso? Kim atualmente estava começando a achar difícil mudar de roupa sem um único criado agora, tendo estado neste mundo como Kali há cerca de apenas uma semana, já parecia não conseguir largar essa vida fácil. Entretanto, em alguns dias no futuro, um insano dragão negro vai aparecer. Caso Kali não consiga salvá-lo antes disso, o número de mortes será inimaginável. Porém, não era como se ele se importasse com outras pessoas, apenas não queria ver pessoas morrendo em sua frente. Além disso, também não queria assumir a responsabilidade por aqueles que sairiam feridos por conta de tal incidente. Ser responsável é um fardo, e para alguém como Kim Roxol, que assumiu a responsabilidade por sua própria vida desde moleque, sabia muito bem o quão assustador era. E por isso mesmo começou a falar, a arte é o espelho da alma. A condessa tirou o olhar do seu prato e visou Kali. Esta foi a primeira vez, em muito tempo, que os dois fizeram contato visual. Então você sabe disso? Sim, eu sei. Kim percorreu todo o território nos últimos 4 dias para adquirir algumas coisas na qual precisaria nesta viagem. E acabou recitando uma frase que viu em uma dessas caminhadas. Esculpir não é apenas cortar um pedaço de mármore. É criar um reflexo do que está em seu coração. Desta vez, foi Kali que olhou para seu prato e continuou a comer enquanto a condessa o observava.
Eu li isso na estátua da galeria. A galeria do território Enituz exibia obras de novos escultores, e aquela frase estava escrita numa placa, abaixo de uma estátua. Violan foi quem criou. Faça como quiser. Reduzirei o número de criados que irão com você, mas, em troca, o transporte e tudo que há nele será da mais alta qualidade. É assim que deve ser para nós, os Enituzi. Por mim tudo bem. Dê-me os mais caros. Ótimo. Prepararei uma carruagem que não machucará o seu quadril nem mesmo em estradas esburacadas. Certo. Kim não podia vê-la por estar olhando para seu prato, mas havia um leve sorriso no rosto da condessa, porém, logo desapareceu. Deruten, que tinha observado tudo desde o início, soltou uma tosse falsa para esconder sua risada e fez uma pergunta a Kali. Você verificou as informações que Hans passou? A respeito das personalidades de todos os nobres que irão para a capital? O conde tinha usado seus próprios meios para conseguir informações sobre os outros nobres, logo depois as entregou a Hans para dar a Kali. Sim, foi muito interessante. Provavelmente foi difícil conseguir aqueles arquivos. Na verdade, deve ter custado uma fortuna, embora só tivesse cerca de 3 ou 4 linhas sobre cada pessoa. Há alguns mesquinhos, idiotas, inteligentes e assustadores, até mesmo alguns desesperados por poder. Parece que todos os tipos de pessoas estão indo desta vez. E claro, também haveria algumas pessoas estupidamente simpáticas, como vilões e lixos. Você realmente leu o arquivo? Hein? De qualquer forma, faça o que quiser. Porém, sim? Ouvi um boato estranho. Os ombros de Kim vacilaram levemente. Aparentemente, a árvore devoradora de homens, aquela coisa sinistra, mudou. Dizem que agora é uma árvore branca com belas folhas verdes. Há até mesmo grama crescendo ao seu redor. O lugar que mais mudou nos últimos 4 dias não era outro senão o topo da colina na favela. Era um espaço onde somente uma árvore sinistra residida. No entanto, essa mesma muda horripilante ficou branca e com belas folhas verdes, parecendo algo divino. Não é um boato interessante? De fato. É interessante. Kim não tinha intenção de revelar seu poder antigo agora, então simplesmente fingiu não ter conhecimento sobre o que estava acontecendo. Era impossível que o Conde Deruten não soubesse do fato de que Kali tinha ido à favela. Entretanto, não tinha nenhum conhecimento sobre aquele poder, apenas suspeitava que algo tinha acontecido com o seu primogênito e a árvore devoradora de homens. Sim, entretanto, você precisa prestar atenção aos boatos. Não há nada mais assustador do que olhos e bocas humanas. Claro, nada de mal acontecerá aos membros da nossa família enquanto estivermos nesse território. Vou ter isso em mente. Kali sentiu que realmente podia viver em paz, desde que permanecesse em seu território. Quão bom seria voltar rapidamente da capital e viver uma vida pacífica tranquilamente. O luxuoso café da manhã finalmente chegou ao fim, logo Kim recebeu despedidas do conde e da condessa, pois não poderiam vê-lo partir já que tinham trabalho a fazer, e então fez contato visual com seus irmãos, ambos estavam estranhamente de pé num canto. O que foi? O irmão mais novo, Basin, apenas balançou a cabeça para a pergunta. Já Lily, a irmã mais nova, aproximou-se lentamente dele. Ela tinha 7 anos de idade, seu irmão mais velho tinha 11 anos de diferença. Por favor, tenha uma viagem segura, obrigado. Fique segura também. Lily acenou vigorosamente com a cabeça. Então olhou calmamente para Kali. Kim apenas perguntou casualmente em resposta ao seu olhar, posso comprar um presente para você durante a viagem? Sério? Eu sabia. Ela quer um presente. Kali acenou com a cabeça enquanto assistia a expressão surpresa e feliz no rosto de Lily. Sim. O que você gostaria? Uma espada. Hã? Por favor, compre-me uma espada. Uma garotinha de 7 anos quer uma espada. Ao ver o choque no rosto da figura ruiva, Basin começou a falar. Yun-min, o sonho dela hoje em dia é se tornar uma espadachim. Verdade? Kim olhou seriamente para Lily. Todas as pessoas desta casa tinham braços longos, pernas compridas e um bom físico.
Ela claramente era uma criança, porém bem alta comparada com outras, e poderia facilmente se tornar uma ótima espadachim caso se esforçasse. Bem, acho que combina com você. Os olhos de Lily começaram a cintilar. Eu lhe comprarei. Ela começou a sorrir enquanto abaixava a cabeça em vez de responder. Callie não viu isto, já que virou o olhar em direção ao seu irmão mais novo de 15 anos, que estava o encarando. Você quer algo também? Uma caneta tinteiro. Certo. A expressão de Kim era estranha, estando diante da carruagem que o levaria para a capital. O que está havendo? Ele continuou com a expressão confusa ao perguntar à pessoa que estava ao seu lado. Por que o assento deles parece melhor que o meu? Callie olhava para a almofada cara e macia ao seu lado, assim como os dois felinos sentados sobre ela. Jovem mestre, nossos preciosos gatinhos não deveriam viajar confortavelmente nesta viagem? Eles são tão pequenos e fofos, Hans respondeu ao guardar lanchinhos especiais que ele mesmo preparou para os gatos na carruagem. Callie e Ron tinham ambas expressões em branco nos rostos. Ele só está dizendo isso porque não faz a menor ideia de que esses gatos podem soltar névoa e veneno por aí. Kim. Jovem mestre, eu estarei sentado com o motorista lá em cima. Certo. Ron foi para o lado do motorista, e Callie estava prestes a embarcar também quando Shoyan se aproximou. Kalinin. O protagonista disse que não queria chamar Callie de jovem mestre, ao invés disso optou por chamar diferente. HM? Não deveríamos estar na mesma carruagem para que eu possa protegê-lo? A expressão de Kim mudou como se tivesse comido um caqui amargo. Não. Isso é realmente preciso. Era o que dizia sua expressão. Shoya não disse mais nada, ao invés disso, apenas acenou com a cabeça. Callie começou a piscar os olhos enquanto observava Shoyan se afastar. Isso é estranho. Os olhos de Shoya ainda não estavam muito claros. Sua mente continuava cheia de raiva e de pensamentos de vingança. Quando Kim mencionou ontem que haviam enviado pessoas para o vilarejo Harris, pôde ver claramente ódio nos olhos dele. Mas se sentia um pouco diferente comparado a antes. O protagonista não estava em completo desespero como na novel, pensando algo do tipo, o mundo não quer que eu seja feliz. Como podem matar todos os meus entes queridos? Foi por isso que era estranho. Ele se recuperou muito rápido. Parecendo estar numa parte da novel onde viajava com Beatrox, Rosaline e Locke, com uma espada no coração, mas uma expressão serena no rosto. Callie logo deixou para lá, porém ainda tinha uma sensação estranhamente amarga na boca. Naquele momento, acho que este não é o seu lugar. O líder enviado, o vice-capitão da Brigada de Cavaleiros do Território, aproximou-se de Shoya e começou a falar. Ele olhava para o protagonista da cabeça aos pés antes de soltar um riso zombeteiro. Eu sabia que teríamos pelo menos uma pessoa assim. Shoyan tinha escondido suas habilidades até um nível médio. O problema era que ele foi a primeira pessoa que o lixo trouxe para a propriedade do conde como convidado. E o fato de que Deruto o tratou como um convidado importante, que estava indo como parte dos guardas de Callie, fez com que algumas pessoas começassem a não gostar e se opor. Eles não o irritavam em público já que ainda era o convidado do jovem mestre do território, mas havia muitas coisas que estavam fazendo secretamente para irritá-lo. Jovem mestre, não creio que Shoyanin esteja se dando bem com os cavaleiros que irão conosco para a capital. É mesmo? Sim. Acho que o vice-capitão é o responsável por isso. Entendo. Porém, Hans, pare de se preocupar com isso. Kim recordou do relatório vindo do vice-mordomo e se sentiu mal, não por Shoyan, mas pelo vice-capitão. Logo ele vai perceber seu erro. E ficará tudo bem desde que não faça nada para ser espancado. Callie optou por não tentar resolver problemas alheios. O vice-capitão não será capaz de dormir direito após ver as reais habilidades de Shoyan. Jovem mestre, devemos partir agora? O vice-capitão perguntou. Kim logo fechou a porta da carruagem e respondeu. Sim, vamos. 15 soldados, 5 cavaleiros, e um guarda especial. O grupo de Callie, que consistia neste esquadrão de proteção e alguns outros servos, finalmente começou a ir em direção à capital. E claro que,
como na maioria das viagens num mundo de fantasia, não foi um passeio rotineiro. Ninguém ousava tocar a carruagem do território Nituzi. Ela não tinha bandeira que representava a família, mas possuía a tartaruga dourada, que representava o amor da família Nituzi pela riqueza e prosperidade, gravado nela. No entanto, assim que saíram do território, se depararam com uma tribulação. Como esperado, eles realmente aparecem. Enquanto corriam apressadamente por uma cadeia de árvores, dezenas de pessoas apareceram de repente no vale. Paguem o pedágio se quiserem atravessar esta montanha. E me deem tudo o que tiverem. Se encontrarmos algo após falar em ter dado tudo, aumentaremos o preço do pedágio. Sim, são bandidos. Sempre há ladrões em histórias de fantasia, mas o fato de haver dezenas deles era surpreendente. Provavelmente contavam com seus números para atacar esta carruagem, que tinha apenas 5 cavaleiros. Kim olhou em direção a Ron, que estava bocejando e perguntou, acha que eles não conseguem ver o símbolo na carruagem? Sim. Idiotas. Iniciantes. Kali acenou com a cabeça na avaliação de Ron. Ele não tinha medo de bandidos. Bem, por que teria? Toque. Toque. O bater veio da pequena janela junto ao assento do motorista, logo ela se abriu, e Ron olhou para dentro. Jovem mestre, parece que teremos que fazer uma pequena pausa. Há muitos coelhos por aqui. Coelhos, Kim tremeu por um momento. Ron antes de sorrir acrescentou, e continuou, estes coelhos são diferentes das lebres que eu ia caçar para você, jovem mestre. Claro, e nem serão pegos por mim. Kali estava sendo protegido por alguém que era mais assustador que os bandidos. E logo após ouvir os gritos dos bandidos vindo de fora da carruagem, começou a calcular o tempo. Cerca de 1 dia e meio. Em cerca de 1 dia e meio, eles chegarão ao redor da área onde o dragão está sendo torturado. Era mais cedo do que quando Shoyan chegou na Novel. Esta era a razão pela qual Kim os tinha feito apressar sem fazer nenhuma pausa. Jovem mestre, pretende ir até lá? Falou Ron enquanto via a figura ruiva se afastar da carruagem. E quem iria no meu lugar? Rapidamente o velho mordomo e o vice-capitão começaram a segui-lo. Kim estava se dirigindo para o local do incidente sem qualquer hesitação. No mesmo momento, um homem saia lentamente da outra carruagem. Venia um Stan. Kali começou a franzir a testa assim que o viu. Havia apenas uma linha escrita no arquivo que seu pai, o Conde Derutin, lhe deu a respeito da personalidade de tal indivíduo. Um nobre típico e autoritário. Kim Roxol também poderia usar as informações que possuía da Novel para avaliar Venion. Um típico vilão. Portanto, do mesmo jeito que foi conhecer o protagonista da Novel, era uma dor de cabeça imensa conhecê-lo também. Após Kali chegar lá, a situação já havia se agravado um pouco. Nesses curtos momentos, Shoyan já havia ficado tão irritado que seus ombros estavam tremendo de raiva. Como ousa ficar no caminho de um nobre desse jeito? Do que diabos você está falando? Ele podia ter se machucado. Quem liga se estava no caminho? E isso só aconteceu porque estavam conduzindo a carruagem que nem loucos. Plebeus devem sair do caminho assim que veem a carruagem de um nobre. Não temos culpa se este ser estúpido ficou ali parado sem se mexer. Shoyan estava discutindo com um dos lacaios de Venion. E Hans, que estava ao seu lado, tinha um semblante sério no rosto ao se aproximar de Kim e sussurrar em seu ouvido. Shoyanin parece estar extremamente agitado. O vice-mordomo já havia percebido que o dono da carruagem pertencia à família do Marquês. Ele também parecia ter notado que a pessoa que estava atrás daquele lacaio era ninguém menos que Venion Stan. O narcisista provavelmente só saiu da carruagem porque viu o símbolo da família Nituzi na carruagem de Kali. Chega! Venion, um homem de cabelo loiro, falou gentilmente. Assim que tais palavras saíram, o servo se moveu rapidamente para trás, como se nunca tivesse ficado bravo em primeiro lugar. Somente Shoyan ficou bufando e soprando enquanto consolava o velho assustado. Kali clicou sua língua. O lacaio não estava realmente bravo, e mesmo bem longe da outra carruagem, ele provavelmente viu, assim como Venion, o símbolo da família Nituzi nela. E por isso mesmo estava exagerando, sendo extremamente barulhento,
tudo para atrair Kali ao local. Han sabia o que o lacaio estava fazendo, o que o levou a franzir a testa enquanto esperava a chegada de seu jovem mestre. Kali olhou de relance para Venion junto ao lacaio antes de colocar uma mão no ombro de Shoyan. Você também. Mas... Quem sabia o porquê do protagonista estar com tanta raiva? Aquele lugar era muito parecido com o vilarejo Harris, sua segunda casa. Ele estava irritado com o fato de que aquelas pessoas colocavam a vida de outras em perigo, e nem sequer mostravam um pingo de remorso ou qualquer sinal de pedir desculpas. Entretanto, a vítima nisso, o velho, não era capaz de ficar com raiva, já que estava muito perplexo com a situação. Eles poderiam ter pego outro caminho. Shoyan. Kim colocou uma pequena pressão na mão, assim empurrando para baixo o ombro que tocava. Acalme-se. As pupilas negras do protagonista olharam diretamente para a figura ruiva, que podia ver Shoyan sendo atormentado por memórias de sua vila, entretanto, começou a se acalmar. Após verificar que o indivíduo estava ficando calmo, Kim virou seu olhar para Venion Stan. Um sedoso cabelo loiro, um leve sorriso nos lábios, sem uma única ruga no rosto. Roupas perfeitamente engomadas, botas sem um único arranhão. E mesmo com tudo isso, o que chamou a atenção de Kali foi a pequena mancha vermelha no punho da camisa branca. O louco Venion Stan era alguém que apreciava sua refeição enquanto observava o torturador chicotear o dragão negro até que este estivesse coberto de sangue. Portanto, aquele sangue deve ter pingado enquanto tal figura assistia o dragão ser torturado. Prazer em conhecê-lo. Você é membro da casa do Conde Nitusi? Sim. Prazer em conhecê-lo, jovem mestre, Venion Stan. Como era de se esperar, eles já sabiam sobre Kali. HM. Venion era o tipo de pessoa que podia sorrir gentilmente, mas você ainda não sentiria nada além de repugnância por ele. Sem contar que era um ser bem rude. Não tive nenhuma razão especial para vir a esta área, só ouvi boatos sobre alguém da família do conde que tinha um espírito livre e não parecia ser um nobre. Ele sorriu enquanto observava Kali. E possuía um olhar irritante, como se estivesse tentando insinuar algo. Soube que o jovem mestre Bazin tinha participado de todos os eventos dos nobres nos últimos anos. Você está indo em seu lugar? Para que perguntar algo que já sabe? Kali não era expert neste tipo de conversa fiada, por isso sorriu brilhantemente e respeitosamente respondeu. Sim. Ah, e eu sou o lixo dos boatos. No momento em que essas palavras foram ditas, o servo de Venion vacilou. Sou provavelmente um dos maiores lixos entre os lixos. O canto da boca de Venion começou a subir para cima. Sua expressão parecia dizer que nunca havia visto uma pessoa tão interessante antes. O Marquês Stan era alguém suficientemente forte para liderar uma facção, já Venion não podia fazer o que lhe agradava com outros nobres até ser oficialmente proclamado como o futuro sucessor do título de Marquês. Um Marquês normalmente proclama oficialmente uma criança como seu sucessor, a fim de proporcionar proteção, bem como fazer com que ela comece a construir sua rede de contatos em idade precoce. No entanto, o Marquês Stan ainda não havia escolhido alguém. Ainda há 3 outras crianças. Venion tinha 2 irmãs mais novas e um irmão mais velho aleijado. E claro, por conta disso, ele foi naturalmente cortado desta competição. O Marquês gostava de assistir a tal luta entre os irmãos, assim como Venion gostava de ver o dragão negro sendo torturado, e a considerava um esporte emocionante. A família Nitusi é uma família relativamente boa em comparação. Você é uma pessoa muito interessante. Venion apenas respondeu casualmente à declaração da figura ruiva. Entretanto, na sua visão, Kali era apenas um lixo. E ao comparar com Bazin, o fez pensar em seu próprio irmão mais velho. No entanto, ele manteve o ato de um verdadeiro nobre e começou a falar sobre o incidente. Um obstáculo inesperado me fez perder tempo, mas acho que valeu a pena, já que pude conhecer você, jovem mestre Kali. Com obstáculo, Venion estava se referindo ao velho caído. Ele estava desapontado com o fato de seu tempo ter sido desperdiçado por causa deste indivíduo, e queria terminar isto o mais rápido possível. Porém, parece que você precisa ensinar seu subordinado bons modos. Como um conhecido sucessor não oficial do Marquês, foi o máximo que pôde dizer ao lixo da família de um conde.
Seu tom dizia que, embora ambos fossem jovens mestres, seus status eram completamente diferentes. É claro que Kim estava ouvindo silenciosamente, mas ele não era do tipo que prestava atenção ao latido de um cão. Venion terminou o que tinha a dizer e olhou para a pessoa de aparência mais pobre do grupo. Plop! O velho ajoelhou-se no chão quando viu o olhar da figura loira e curvou a cabeça. Por favor, me perdoe. As mãos do velhote, que se curvava tão baixo que sua cabeça podia tocar o chão, tremiam. As mãos de Shoyan também, enquanto observava o pobre homem pedir desculpas. Os residentes de cada território seriam moldados pela personalidade dos nobres reinantes. Portanto, sendo o visconde deste território um dos cães do Marquês Stan, ele também era muito autoritário e olhava os plebeus de cima para baixo. Os cantos dos lábios de Venion começaram a subir, ele estava satisfeito. Após observar Venion, Kim chamou por ele. Jovem mestre Venion. Quando Venion virou a cabeça, Kali fez-lhe uma pergunta. Você terminou? Terminei. Kali se agachou, suas roupas caras começaram a tocar o chão, ele então olhou para as mãos trêmulas do velho. Será perigoso se isso continuar. Kali estava certo, ele logo ouviu algo. Ah! O som de Shoyan a respirar fundo. Aquele era o som dele reprimindo sua raiva. No momento em que Kim ouviu, pôde sentir calafrios na parte de trás do pescoço, e sentiu que se isto continuasse por mais tempo, aquele que seria espancado até virar um bagaço não seria mais ele, e sim Venion. Entretanto, ele não se importava se Venion seria ou não espancado, o problema era que o protagonista não podia espancar um nobre enquanto estivesse ligado a outro. Kali colocou uma mão no ombro do velho, a sobrancelha de Venion começou a se contrair, a mão de um nobre estava sobre o ombro de um plebeu. Ei, velhote! O pobre homem parecia estar extremamente chocado quando levantou a cabeça em direção à figura ruiva. Sim, senhor? Kali perguntou casualmente. Onde tem um bar? Perdão? Onde posso tomar uma? Como você pôde ouvir, sou um lixo. Eu não me sinto bem pela manhã caso não tenha algo para beber. Preciso de álcool para garantir que minha manhã seja boa. Kim levantou a parte superior do corpo do velho. Venion, que estava observando, o julgou calmamente e balançou a cabeça após ouvir a palavra álcool. Me mostre o caminho. Fazendo contato visual com os olhos trêmulos do pobre homem, Kali começou a franzir a testa enquanto continuava. Você não vai se levantar? A velha figura hesitou e olhou para frente e para trás entre Venion e Kali. Kim simplesmente o ignorou quando se levantou e estendeu a mão que estava no ombro de um plebeu em direção a Venion. Foi um prazer conhecê-lo, jovem mestre Venion. Kim estava pedindo um aperto de mão. Naquele momento, um dos lacaios de Venion se aproximou dele com urgência e sussurrou silenciosamente em seu ouvido. Porém, alto o suficiente para que todos ouvissem. Jovem mestre, já nos atrasamos o suficiente. Não interrompa uma conversa entre nobres. Venion olhou para seu lacaio seriamente, o servo rapidamente se curvou. E assim, ele logo sorriu mais uma vez enquanto agarrava a mão de Kali. Bem, voltarei ao meu rumo. Em seguida, ele soltou um aperto de mão muito rápido, a figura ruiva começou a sorrir como um bêbado, enquanto falava. Se por acaso nos encontrarmos na capital, vamos tomar uma juntos. Acho que não apreciaríamos a mesma coisa, mas quem sabe, falou Venion com um sorriso morno no rosto. Logo, Kim decidiu fazer algo grande para terminar esta conversa. Entendido. Entretanto, com base em nossa interação hoje, parece realmente que apenas o jovem mestre Venion merece ser o futuro líder da família Stan. Você é uma pessoa muito legal. Líder, tal palavra fez os olhos de Venion ficarem enevoados. Como Kim esperava, Venion começou a sorrir mais uma vez, e o ofereceu elogios também. O jovem mestre Kali também é uma pessoa muito interessante. Vamos nos encontrar novamente no futuro. Nem ferrando. E mesmo que seja preciso, será de longe, bem longe. Kali escondeu seus verdadeiros sentimentos e acenou com a cabeça. Venion rapidamente voltou para sua carruagem, como se estivesse realmente ocupado, e desapareceu.
Kim assistiu ao desvanecer do veículo antes de falar e dar tapinhas no ombro de Shoyan. Metade dos nobres são assim. Os ombros de Shoyan vacilaram diante de tais palavras, mas Kali já estava agachado na frente do velho novamente. Velhote, você não consegue se levantar? Você machucou sua perna? Pet! 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 Kali inspecionava o corpo do velho. Enquanto dizia isso, ele não parecia estar machucado. Kim começou a observar o homem com uma expressão confusa. E então chamou Shoyan. Shoyan, em vez de responder, Shoyan apenas olhou de volta. Leve este velho para casa. Não, eu estou bem. O bar em que você estava procurando, não é preciso. Eu não estou no clima para beber. Kim impediu o velho de tentar levá-lo a um bar, e olhou para o protagonista, que agora estava ao seu lado. Já que você o salvou, deve garantir que chegue em casa com segurança. A boca de Shoyan abriu e fechou algumas vezes, mas ele não pôde dizer nada. Naquele momento, a voz do velho encheu os ouvidos de Kali. Temos bebida em casa. Hã? Velho, sua casa é um bar? Os olhos de Kim mostravam que ele estava realmente surpreso. O velho sorriu embaraçosamente, mas continuou a falar em uma expressão um pouco mais relaxada. Sim, senhor. É a única pousada desta vila também. Ela tem um bar e um restaurante. Como é a única pousada, deve ser o melhor lugar. Hans. Mesmo sem Kali dizer mais nada, o vice-mordomo rapidamente se aproximou do velho e o ajudou a se levantar, e logo começou a perguntar sobre a pousada. Assim que os dois começaram a se mover, as coisas começaram a ficar bagunçadas ao redor. Ron rapidamente se aproximou de seu jovem mestre e tirou a sujeira de suas roupas. O vice-capitão e o resto do grupo se dirigiram para a entrada da vila. E assim, apenas 2 indivíduos permaneceram lá. Kali, HM? Não está com raiva? Do quê? Shoya hesitou por um momento, e não pôde continuar falando. Kim encolheu os ombros quando começou a falar. Do fato de que ele me menosprezou? Ou do conselho sobre o que fazer com você? Ou sobre como ele quase matou aquele velho e, ao invés de pedir desculpas, o chamou de um obstáculo? A voz de Kali era calma e firme, não parecia nada zangada. Na verdade, soava indiferente. Ele logo continuou a falar. Você tinha que continuar se movendo mesmo quando viu alguém no caminho? Por que não tentou desviar? Você não vê que poderia ter machucado alguém? Como pode dizer casualmente que uma pessoa é um obstáculo quando você quase a matou? Shoyan prestou atenção em Kim, que estava olhando para uma cadeia de montanhas distante. Ao mesmo tempo, se certificou de ouvir cada palavra sua. Kali continuou a falar com firmeza. Veniam, por que o velho está pedindo desculpas a você? É você quem deveria pedir desculpas a ele. Kali praticamente falou tudo o que Shoyan pensava, e antes, até houve momentos em que ele quis fazer isso. Mas, eu não sou alguém que tenha direitos de dizer essas coisas. E, além de não querer, não estou com raiva. Kim sabia que esta era uma das coisas que faziam Shoyan parecer legal, porém, ele não queria ser assim. O velho não se machucou e não fez nada que fizesse com que uma lâmina ficasse apontada para sua família. E o fato de Kali parecer mal seria benéfico para Basin, portanto, era bom continuar assim. Além disso, Kim era alguém que sempre retribuía o favor, não importava o tempo que levasse. Se alguém o desprezasse ou lhe fizesse alguma coisa, ele sempre se vingava. Aquele cretino provavelmente será expulso de casa em breve. Sério, Shoyan podia imaginar que o cretino a quem o Kali se referia era Venion. Foi por isso que mostrou uma rara expressão de choque em seu rosto. A figura, ruiva, tinha um sorriso malicioso no rosto. Os 2 gatinhos, que se aproximavam dele silenciosamente, pararam seus movimentos. O sorriso de Kali cresceu enquanto ele continuava a olhar para a montanha à direita do vilarejo. Ele pensou para si mesmo o que não podia dizer a Shoyan. Eu planejo roubar o dragão daquele desgraçado. Jovem mestre, este é o melhor quarto que temos.
Parece aceitável. O velho havia levado a pare de Kali à sua pousada, mesmo seu exterior sendo tão rústico quanto a vila, possuía o necessário, provavelmente porque alguns comerciantes que visitavam o território Enituzi ficavam neste local também. Esta é a primeira vez que temos uma estadia nobre, então. Por favor, seja favorável mesmo que não seja de seu agrado e considere como apenas um lugar onde vivem seres humildes. Enquanto escutava isso, Kim mantinha fixamente seu olhar na velha figura. Ela parecia mais confortável em falar comparado a antes. Por outro lado, ainda parecia surpresa com o fato de que um nobre estaria se hospedando em sua pousada. E claro, ser hospitaleiro era essencial, entretanto, isso em excesso se tornaria desconfortável. Eu já saquei. Kali bateu no ombro do dono da pousada e tentou acalmá-lo. Relaxa, velhote. Eu não gosto de pessoas que se humilham tanto. E, além disso, este não é o lugar onde os visitantes do nosso território ficam para descansar? Até parece que não seria do meu agrado. Os lábios do velho começaram a tremer. Mas hesitantemente voltou a falar. Jovem mestre, há tantas pessoas boas quanto o senhor no território Enituzi? De que diabos está falando? Perdão? Eu sou o maior lixo em nosso território. Praticamente qualquer pessoa que você encontrasse lá teria uma personalidade melhor do que a minha. Ao ouvir isso, o velho faz uma expressão confusa, ao mesmo tempo On e Hong, que tinha tomado o sofá da sala, começaram a miar. Você já pode ir diante da despensa de Kali. O dono da pousada fez uma reverência e saiu do quarto. Quem achava incomodante que ele ainda parecesse estar rígido, porém decidiu deixar passar. Toque! 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 Minutos depois, alguém batia na porta. Entre! Ela se abriu e Hans trouxe uma pequena caixa para dentro. Jovem mestre, você pediu apenas esta caixa, certo? Sim. Passe para cá. O vice-mordomo mostrou curiosidade ao entregar tal pedido. Aquela foi a única bagagem que seu jovem mestre trouxe pessoalmente. Ele tinha até cogitado que havia álcool ou aperitivos lá dentro, mas para sua surpresa, assim que pôde ver a caixa mais de perto, notou que não era normal. Era uma caixa mágica da mais alta qualidade selada por feitiços. Já o selo gravado acima dela era o logotipo da guilda Marcante Flynn, uma das 3 grandes corporações comerciais que tinha uma relação íntima com a família Enituzi. Kim casualmente soltou um comentário enquanto via o curioso vice-mordomo. Mordomos não deveriam demonstrar emoções, certo? Uma das etiquetas bases de um mordomo é sempre mostrar todas as suas emoções ao seu mestre. Engraçadinho. Acho que sou um pouco. Para alguém que não queria ir à capital a não ser por causa dos gatinhos, Hans tinha voltado a ser o espertinho de antes. E Kim, mesmo já conhecendo muito bem essa sua personalidade, considerava o candidato mais decente a mordomo-chefe. Ao ver o vice-mordomo começar a se mostrar, Kali simplesmente respondeu como de costume. Já pode ir, sim, senhor. Como de costume, Hans começou a caminhar sem hesitação. Entretanto, assim que chegou na porta do local, fez uma pergunta sobre a estadia deles. Aliás, jovem mestre. Vamos ficar aqui por 3 dias, certo? Sim. Cuide de tudo. Entendido, o vice-mordomo respondeu enquanto fechava a porta. Além do vice-capitão que assumiu a segurança ao redor, Hans era responsável por todo o resto. E mesmo com muitos trabalhos, não mostrou ter nenhuma dificuldade e cuidou de tudo com eficiência. Ele parece ser um bom mordomo, declarou a gatinha prateada. Ao se aproximar de Kali, ele apenas acenou com a cabeça. Em seguida, o gatinho vermelho, Hong, falou. Também não parece ser tão difícil para ele. Kim também concordou com essa afirmação. Ron era uma coisa, mas, além dele, Hans era o que menos tinha dificuldade em lidar com Kali. Na real, tinha medo, mas isso não impediu, ele parece decente. Kali, assim que acariciou os felinos que vinham em sua direção, colocou seu dedo indicador no centro da caixa. Aquele era o método mais simples de abri-la, usar sua impressão digital. Bip! Clique. Ao produzir baixos ruídos, o recipiente se abriu. Dentro dele estavam os itens que Kim havia encomendado durante os 4 dias em que esteve no território Enituzi. Quero muito saber o que tem aí dentro. Eu também.
Kyle ignorou os dois pares de olhos dourados encarando-o, apenas respondeu vagamente. Coisas que ajudarão a resgatar uma pobre alma, ferrar um idiota, e evitar que eu me machuque. Enquanto os olhares de On e Hong se enchiam ainda mais de curiosidade, Kim apenas tocava os itens dentro da caixa com satisfação. Ele logo lembrou da conversa que teve com Bilos, o bastardo da guilda marcante Flynn, antes de ir à capital. Jovem mestre, como você planeja usá-los? Acho que não tenho nenhum motivo para te contar. Entendo. Mas será muito caro comprar todos esses itens. Seria possível alugá-los? Para você? Claro que é possível, mas 2 desses itens não podem ser alugados por estranhos. Então, os alugarei em meu nome, para você. Portanto, você deve devolvê-los a mim na capital. Pessoalmente. Certo. A maioria dos itens dentro daquela caixa eram ferramentas mágicas. Kyle já esperava que fossem caros, bem caros na verdade. Ele precisou usar todas as mesadas que recebeu de seu pai e ainda assim, quando chegasse à capital, precisaria devolver alguns itens para Bilos. Kim agarrou uma das ferramentas mágicas da caixa, uma esfera preta, com diversos símbolos gravados nela. Rapidamente, Hong colocou suas patas em seu joelho e perguntou. O que é? Uma ferramenta de interferência de mana. Ela vale quase 1 bilhão de galões. Mia. Ao mesmo tempo, a dupla felina soltou uma voz de surpresa. Gastei 20 milhões de galões só para alugá-la. Hong abaixou lentamente as patas que estavam no joelho de Kali, foi para o canto da cama com sua irmã, estavam tentando manter a maior distância possível do globo preto super caro. Enquanto isso, Kim apenas recordava das informações sobre tal item que recebeu de Bilos. Ele causa uma perturbação no fluxo de mana dentro de um determinado intervalo, fazendo com que todas as ferramentas mágicas ao redor parem de funcionar. É também muito resistente, mesmo que algo como uma montanha venha cair em cima, não se quebrará. Então, algo como uma ferramenta mágica de vigilância se tornará inútil com isso. Exato. Mas, precisaria ser instalado com 27 horas de antecedência. Ele é do tipo que, quando ativado, precisa reunir lentamente a força que interromperá o fluxo de mana. Quanto tempo dura? 40 minutos. Claro, se houver magos por perto, eles serão capazes de resolver esse problema em 5 a 10 minutos. O alcance é semelhante à durabilidade. Vou lembrar disso. Kali, enquanto ainda olhava para aquele item, sorria levemente. Em suas mãos estava o item mais caro alugado, porém que teria muitos usos nesta viagem. Gosto principalmente do fato dele ser resistente. Ponderou Kim antes de jogar o globo preto, que era menor do que o punho de um bebê, em direção aos gatinhos sentados no canto da cama. Mia. Momentos depois, vocês sabem como ler um mapa, certo? Em resposta, a dupla bateu suas caudas no chão. É claro. Costumávamos estar na linha de sucessão da tribo dos gatos da névoa. Isso mesmo. Minha irmã tem razão. Kim logo tirou outro item da caixa, um mapa. Ele não era muito detalhado, tendo apenas os marcos gerais de território. Na realidade, a maioria dos comerciantes que iam e vinham do território Enituzi usavam ele. Estamos neste vilarejo atualmente. Em seguida, Kali apontou para a montanha à direita da vila. Estão vendo essa montanha? Sim. Se vocês forem em direção a ela, ao longe vão ver uma casa. E atrás dela, há uma caverna. Felizmente, não haverá magos ao redor do local onde o dragão negro estava. O povo das Torres Mágicas, além de respeitar, consideravam os dragões como a maior raça mágica, portanto, não desejavam que humanos torturassem ou domesticassem um. Logo, as pessoas ao redor da caverna e do vilarejo seriam apenas cavaleiros e soldados em quem o Marquês confiava, assim também como os indivíduos que faziam os seus trabalhos sujos. Não se aproximem de lá. Podem acabar sendo pegos. Kim já sabia muito bem sobre a situação desses dois filhotes. Era por isso que estava confiante em entregar-lhes esta missão. Claro, seria ruim se a curiosidade deles os levasse a dar uma volta na caverna. Assim, era necessário apelar para suas consciências também.
Há um filhote sendo torturado lá dentro. Nós vamos resgatá-lo, portanto, é preciso ter cuidado. Filhote? Sim. Ele é mais novo do que você, Hong. Mais novo do que eu? Sim. Só tem 4 anos de idade. Bem, mesmo tendo 4 anos, aquele filhote, caso tivesse o colar de restrição de mana removido, era forte o suficiente para mandar On e Hong pelos ares. Então vamos salvá-lo. Os olhos da dupla felina se iluminaram enquanto pressionavam a cama com as patas. Salvá-lo? Claro. Basta que fiquem na forma de gato e enterrem esta esfera na montanha sem serem pegos. Com isso feito, basta voltarem. Não havia quase nenhuma chance de serem pegos em suas formas de gatos. Kali colocou o item numa pequena bolsa, antes de vesti-lo sobre o pescoço de On como um colar. Onde devemos enterrá-lo? Em qualquer lugar da montanha. Qualquer lugar? Sim. Os irmãos olharam um para o outro antes de acenar com a cabeça. Isso é moleza. Kim acenou com a cabeça enquanto voltava a falar, então será fácil para vocês. Ambos parecem habilidosos o suficiente. Na verdade, eu jamais pediria que fizessem isso se não acreditasse em seus potenciais. Os 2 gatinhos voltaram seus olhares para a figura ruiva, o par de irmãos, que quase foi morto por sua própria tribo por não serem habilidosos o suficiente, estava começando a se emocionar. Com seus rabos abanando, logo, rangeram seus narizes para reter suas lágrimas. Kali entendia o que estes 2 estavam pensando e continuou a falar com firmeza. Eu lhes darei toda a carne que quiserem quando concluírem sua missão. Ao ouvir isso, os 2 irmãos saltaram de imediato por uma das janelas do quarto e se dirigiram furtivamente para a montanha. Sem problemas, os irmãos conseguiram fazer o que Kim esperava e ganharam sua recompensa. No dia seguinte, Kali tinha acabado de apreciar um gole da limonada que agora havia se acostumado a beber e fez uma pergunta a Shoyan. Você já viu um dragão? Um dragão. Sim, eu já vi algo parecido uma vez. Parecido, caramba! Kim sabia do que o protagonista estava falando ao dizer isso, ele se referia a um dos monstros sinistros da Floresta das Trevas. Entre as diversas criaturas terríveis que viviam lá, havia outras que, em questão de aparência, eram muito próximas aos lagartos e dragões. Shoyan tinha matado um monstro semelhante a um dragão quando avançou do estágio intermediário para o estágio final de sua esgrima. Você o enfrentou? Como era? Kali fingiu não saber de tal evento e perguntou a Shoyan. Ele era a única outra pessoa em seu quarto neste momento. Era um monstro. Como assim? Sua aparência, sua força, tudo. Era um monstro em todos os aspectos. Sério? Após ver Shoyan acenar com a cabeça, Kim voltou a falar, então você nunca viu nada parecido com um dragão. Hã? Dragões são como humanos. Clac. Ao pousar sua xícara de limonada sobre a mesa, a figura ruiva voltou a responder seu convidado que agora possuía um olhar cheio de curiosidade. Dragões, bestiais, anões, elfos, todos eles são como humanos. Por quê? Porque eles também têm emoções e vida. Mesmo iniciando de tal forma, essas coisas não eram nada importantes para Kim, o ponto principal começou a partir daqui. Entretanto, Shoyan deve ter notado a súbita mudança no tom da voz que escutava. Em resposta a isso, se ajeitou na cadeira e focou no que ouviria a seguir. Se tal existência cair na escuridão desde o seu nascimento. E a única coisa que atualmente ilumina o escuro em sua vida são tochas. Que tipo de vida você acha que este ser está tendo? Tepe. Kali bateu na mesa com seu dedo indicador. Há outros que até forçam essa existência a se tornar irracional. Tepe. Ele bateu na mesa mais uma vez. Aquele ser sofre sozinho, sem família ou nada em que se apoiar. Tepe. O olhar de Shoyan cai a cada vez que o dedo do ruivo batia, já seus punhos, com as veias visíveis, estavam cerrados embaixo da mesa. Kim não sabia disso, e continuou. Sendo torturado e abusado todos os dias. Só deixado em paz quando está praticamente morto. Após essa frase, subitamente, a expressão do protagonista se endureceu e apenas ódio preenchia seu olhar. Kali já sabia como ele reagiria, não havia como uma pessoa boa como ele não ficar brava após ouvir um relato desses.
Shoyan também deve ter descoberto por que tal história veio à tona. Kim tomou outro gole de sua limonada e, lentamente, começou a olhar para a janela antes de terminar sua história. Além disso, este ser está por perto. Um breve silêncio encheu a sala. Kim não sabia no que Shoyan estava pensando, mas notou que seu corpo inteiro estava cercado por uma densa aura. Ele ficou tão bravo assim após saber que um dragão está sendo torturado? Ao contrário de sua hipótese, o protagonista estava atualmente se lembrando das dezenas de anos que teve de sobreviver por conta própria na Floresta das Trevas. Foi por isso que o silêncio continuou por um tempo. Finalmente, Shoyan fez contato visual com Kari e perguntou: "Você irá domá-lo após salvá-lo? Tá louco?" "Hã?" Kim agiu com reflexo, e perguntou de volta em choque. Seu convidado também ficou paralisado com o questionamento recebido sobre sua sanidade. Por que eu o domaria? Não havia como um dragão que era abusado por um homem ficar disposto a servir outro. Na verdade, ele provavelmente estaria cheio de ódio e repugnância por todo e qualquer ser humano. Isso valia até para o seu salvador. Os dragões eram seres que acreditavam estar acima de todas as criaturas, incluindo a raça humana. Este era um instinto natural para eles. Portanto, mesmo não tendo contato com nenhum outro de sua espécie, ele ainda se sentiria desse jeito. No fim, é exatamente por essa atitude que torna impossível domesticá-los sem usar a tortura e o abuso para quebrar suas mentes. Além de nascerem extremamente arrogantes. Se eu criasse um... Kim já podia imaginar, ele viu as diversas vezes que se envolveria em incidentes irritantes. No total havia menos de 20 dragões em nascente poente, portanto, ser responsável por criar um deles era praticamente o mesmo que dizer, quero estar nos holofotes dos 2 continentes. Sem contar também com o fato de que aquele era um dragão que deveria ter morrido. Kali definitivamente era contra a vinda daquele ser com eles. E claro, ele também imaginava que assim que o dragão negro se livrasse do colar de restrição de mana, acabaria indo para longe e tendo uma vida muito melhor do que a dele. Afinal, desde o nascimento, dragões não eram chamados de reis do mundo à toa. Então, por que você está fazendo uma pergunta com uma resposta tão óbvia? Antes de responder, Kim riu ao ver Shoyan confuso. Um dragão não deve viver como um dragão? Entendo. Os punhos cerrados de Shoyan lentamente começaram a relaxar. Tudo o que precisamos fazer é libertá-lo, certo? Sim. E por isso que eu vou precisar da sua ajuda. Qualquer coisa. Eu faço qualquer coisa para ajudar. Kim estava preocupado que o protagonista, balançando sua cabeça, apenas negasse seu pedido. Não é para tanto. Se possível, não tenho a intenção de matar ninguém também. Resolveremos isso de maneira discreta. Kali, você realmente é. Assim que Shoyan começou a falar com admiração, Kali havia terminado de verificar seu relógio. E, logo depois, disse o que precisava. Fale pro Ron preparar meu álcool. Diferente. Hã? Kim estava preparado para beber. A noite havia caído. No bar do hotel estava a figura ruiva que havia começado a beber desde o meio-dia. Shoyan apenas sentou-se ali nas redondezas com uma expressão confusa no rosto enquanto olhava em volta. Todos, exceto ele, pareciam acostumados com aquilo. No meio daquele ambiente estava Kali Nituze, bebendo garrafa após garrafa. O vermelho em seu rosto entregava a qualquer pessoa que observava sua embriaguez. Shoyan olhou para Hans, que estava ao seu lado, e perguntou, não há problema em deixá-lo beber tanto? O vice-mordomo distribuía aperitivos para On e Hong, que estavam em sua forma de gato, não fazendo ideia que eles faziam parte da tribo dos gatos. Logo então respondeu com refrescância a pergunta recebida. Não. Não há nada em suas mãos. Portanto, é seguro. E ele prometeu que não jogaria nenhuma garrafa também. Velho, seu álcool tem um sabor maravilhoso. Muito melhor do que eu esperava. Esse álcool é especial, eu mesmo fiz com as frutas e ervas das montanhas que circundam a vila. É por isso que ele é um pouco caro também. Como aquela figura mencionou, o álcool realmente parecia ser especial, ele tinha um ótimo sabor. Kim, que havia gostado dele, levou a garrafa até o velho. Você tem mais? Sim. Bastante.
Então pegue e distribua para todos aqui. Jovem mestre, não há necessidade. Gritou o vice-capitão com o rosto trêmulo, enquanto seus olhos se mantinham focados na garrafa. O resto dos soldados estavam olhando para a mesma coisa. Naturalmente, Kari estava ciente no que estavam pensando. Bebam logo. Estou mandando, entenderam? Shoyan. Venha me ajudar. Vou pro meu quarto descansar. Jovem mestre, eu posso ajudar. Está tudo bem. Vice-capitão, descanse um pouco hoje. O resto dos soldados também. Vocês não tiveram uma batalha ontem? Esta não é uma área perigosa, e me sinto mal pelos soldados de guarda, portanto, o resto de vocês devem aproveitar e se divertir. Jovem mês. Estou cansado. Tchau. Seria complicado se o vice-capitão ou os outros o seguissem. Felizmente, nenhum deles se aproximou depois de ver Shoya ir ajudá-lo. O motivo? Bem, aquele indivíduo foi o único que não bebeu nada, e também era a pessoa mais forte presente. Logo, eles não tinham nada com que se preocupar. Só resta uma pessoa. Seria fácil evitar os guardas no portão e ao redor da pousada, porém, Von era um caso à parte. Claro, sendo um de seus mordomos, ele nunca entraria no quarto sem permissão. Entretanto, o velho era hábil o suficiente para facilmente perceber quando ele saísse. Bom, não é como se aquele velho se importasse com o que eu faço também. Realmente, aquela figura não se importaria se seu jovem mestre escapasse. Entretanto, Kim não queria que as coisas se tornassem irritantes no futuro, por isso decidiu contar a Ron com antecedência. Ao ver o velho mordomo seguir atrás de Shoyan, Kali rapidamente o informou. Ron, eu vou sair. É um segredo. Entendeu? Este velho gostava de beber, mas por algum motivo não bebeu uma única gota hoje à noite. Em vez disso, só ficou olhando para o ruivo bêbado o tempo todo. Ele realmente era uma pessoa assustadora. Na real, o sorriso benigno que estava fazendo neste momento era ainda mais assustador. Entendo. Estarei esperando. Não precisa. Por favor, não espere. Como era de se esperar, Ron concordou sem dizer mais nada. Kim continuou a ser ajudado por Shoyan enquanto entrava em seu quarto. Eu vou dormir. Hans, Ron, não entrem para me acordar a menos que seja uma emergência. Vocês sabem como eu fico quando alguém se mete no meu sono, certo? Claro que sim, jovem mestre. Por favor, durma bem. Estarei logo atrás da porta, jovem mestre. Logo depois das palavras de Hans, a fala de Ron fez a expressão de Kari endurecer, porém ele logo viu os dois saírem. E assim, murmurando, deu uma ordem a Shoyan. Use as janelas para voltar furtivamente ao meu quarto. Assim que acenou com a cabeça, o protagonista rapidamente seguiu os outros dois para fora do quarto e fechou a porta. Meio! Chegou a hora? Acenando com a cabeça para On e Hong, Kali imediatamente foi de encontro com a caixa de antes, e a abriu. Clique. E, após aberta, Kim tirou uma roupa de dentro dela. Uma vez que terminou de se trocar, Shoya entrou pela janela, e então seus olhos se abriram em choque. Kali, antes de colocar a máscara, Kali jogou uma outra roupa preta em direção ao protagonista. Vista isso também. A ferramenta mágica de ontem deveria parar temporariamente os dispositivos mágicos de gravação, porém, para Kim, isso não era suficiente, ele não queria ser reconhecido. O que é isso? Na região do peito, o traje tinha uma única estrela vermelha e 5 estrelas brancas menores em torno dele. Não é óbvio. É o traje de uma organização secreta. Na novel, O Nascimento de um Herói, explicou de forma clara e precisa o traje da organização secreta que Shoya encontrou diversas vezes. Portanto, Kari encomendou roupas inspiradas nessas informações. E só por precaução, teve que pedi-las separadamente e adicionar manualmente as estrelas. Por conta disso, o design de perto era um pouco feio. No entanto, as pessoas que virem este traje não vão reparar na qualidade da costura, mas sim de uma roupa preta com uma estrela vermelha e 5 estrelas brancas. E para Venion, que não conheceu pessoalmente a organização secreta como o Marquês,
O relatório de seus lacaios que virem esta roupa lhe dará definitivamente uma dor de cabeça e raiva significativas. Estamos fazendo algo ruim. Shoyan perguntou ao ver Kali olhando para ele com uma máscara negra que também o fazia lembrar um vilão. Sim. Estamos fazendo algo ruim. Kim começou a sorrir por baixo da máscara. Estamos fazendo algo ruim, Avenion. Ah! Shoyan parecia finalmente entender, pois rapidamente apontou para outra máscara na mão de Kali. Por favor, me dê isso. Mesmo pessoas boas têm alguém de quem não gostam e querem bater. Isso não era diferente para este jovem de 17 anos, que passou dezenas de anos sozinho neste mundo. Ah, e estes filhotes são da tribo dos gatos. Eles são bestiais. Kim casualmente apresentou On e Hong a Shoyan como se não fosse nada, eles simplesmente trocaram saudações também. Os filhotes da tribo dos gatos, que eram sensíveis ao verdadeiro caráter de uma pessoa, já tinham uma boa ideia sobre a força do protagonista, e durante a viagem, ele também tinha notado que a dupla felina não era comum. Este é Shoyan, ela é a On, e ele é o Hong. Fim das apresentações. O grupo que saiu em segurança da pousada se dirigiu para a montanha com a casa do Visconde e o cativeiro do dragão.